Muito bem. Hoje nós vamos conversar sobre a unidade da igreja. E para a gente falar então sobre a questão da unidade, nós vamos utilizar como base a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Não sei se vocês já leram, mas Paulo escreveu uma carta enquanto estava na prisão para essa igreja, chamada de Efésios. E Efésios é uma carta muito boa para a gente falar sobre esse assunto, porque um dos temas centrais de Efésios é o propósito eterno de Deus estabelecer e completar o seu corpo, a igreja de Cristo. Então, antes da gente começar a leitura e começar a entender o que isso quer dizer para nós, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez, para que a mensagem que entrar pelos nossos ouvidos possa penetrar no nosso coração. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço por essa noite em que a gente pode se reunir como igreja, a gente pode se reunir para estudar a Tua Palavra, para Te louvar, para termos comunhão, Deus. E que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a entender a Tua Palavra, a entender o Teu propósito com tudo que a gente estudar e ler hoje. Isso que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, então vamos abrir lá em Efésios capítulo 4. Nós vamos começar lendo do versículo número 1. Então, Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, não sei se vocês já leram Efésios, todo ele, mas após esses 3 primeiros capítulos que vêm antes do capítulo 4, então Paulo ele começa a exortação para aquela igreja. E nesse trecho que a gente leu, ele fala unicamente sobre como a gente deve buscar ser semelhante a Cristo, crescendo em maturidade, para que a gente possa então viver em unidade, certo? Mas vamos entender então melhor esses pontos, cada ponto que demonstra que tudo isso é importante, essa questão da unidade. Paulo começa falando sobre vocação. Ele diz aqui no versículo 1, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vocação, a gente pode dizer aqui que é o chamado que a gente recebe, é o chamado que a gente recebeu. E a questão principal nesse versículo, quando ele fala sobre isso, é que a gente tem que dar valor e dignidade para a vocação que a gente recebeu. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Além disso, ele pede para que a gente possa, então, exercer aqui o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente possa viver em paz e harmonia. Ele cita isso no versículo 2. Ele cita algumas qualidades. Ele diz para que a gente seja humilde, dóceis, pacientes, mas principalmente que a gente suporte uns aos outros em amor, com amor. E melhor que isso, ele pede para que a gente faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. O Espírito é um só.
A gente lê mais sobre isso, algo bem parecido em Colossenses, algumas páginas à frente. Colossenses capítulo 3, versículo 12 até o 14. Em outra carta, para outra igreja, Paulo fala algo semelhante. Ele diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Mais uma vez, a palavra é unidade. Paulo está dizendo aqui simplesmente, ele pede que a gente deixe o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Tudo que ele cita nesse capítulo, no início do capítulo 4, para que exista unidade, e também ele cita lá em Colossenses, esses atributos, essas qualidades, tudo isso está relacionado com o que Deus pode nos dar. Quando a gente lê em Gálatas sobre o fruto do Espírito, a gente tem diversas dessas qualidades. Principalmente o amor. A gente sabe que Deus é amor, então a gente sabe que o amor vem de Deus. Então é Deus que pode nos dar essas qualidades, o amor, a humildade, a paciência, a força para suportar uns aos outros com amor e tudo mais. Tudo isso vem de Deus, não vem de nós. O esforço inicial que a gente precisa fazer é ter um compromisso com Deus. É ter um compromisso real com Jesus e deixar que o Espírito Santo dele nos guie. É essa a tarefa que a gente tem, vamos dizer assim. Mas tudo isso Deus nos dá. Os próximos versículos demonstram que Deus, ele também é único. A unidade em tudo que Deus faz. Para Deus não tem dúvida, não tem desentendimento, não tem duplicidade. É único. Versículo 4. Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Há um só. A unidade, inclusive, em Deus, em tudo que Ele faz. Então, se a gente quiser ser semelhantes a Cristo, se a gente quiser buscar essa semelhança, nós precisamos viver em unidade, porque é um só corpo. Não há diversos, há um só Espírito. O Espírito Santo que vive em mim, vive em cada um de vocês. Então, digamos assim, por mais que a gente diga eu sou o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo que vive em mim não é diferente do que vive em vocês. É o mesmo Espírito, porque há unidade no Espírito. E da mesma forma, eu não poderia dizer assim, digamos, eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Eu acho que é muito egocêntrico, egoísta eu dizer eu, só eu sou a igreja. Deus me ama apenas a mim. A gente querer deixar as outras pessoas de lado. Não, nós somos a igreja. A própria palavra igreja no Novo Testamento, ela vem do grego eklésia. E essa palavra ela é usada para designar uma assembleia, um conjunto de pessoas, uma reunião de pessoas. Então, a gente precisa um do outro para ser igreja. O Espírito Santo que vive em mim é o mesmo que vive em cada um de nós. O Espírito Santo vive em nós. Mas sozinhos, a gente não consegue ser igreja. A gente precisa um do outro. A gente precisa de relacionamento. Por isso que nós precisamos dessa unidade. O corpo, ele tem vários membros, não tem? Então, se a gente diz que a igreja é o corpo de Cristo, como que a igreja pode ser feita de apenas um membro? É necessário de mais membros. Então, a gente é templo do Espírito Santo, onde quer que a gente esteja, a gente está com Deus. E quando a gente está reunido, Jesus diz, quando 2 ou mais, agora não me recordo se ele diz 3 agora fiquei na dúvida, mas ele diz, eu estarei com vocês, vocês são igreja. Comunhão a gente só tem com outros cristãos. Quando a gente não está com cristãos, a gente tem relacionamento. Mas comunhão é só com aqueles que têm o mesmo objetivo, a mesma fé. Então o Espírito Santo ele é um só, como a gente vê aqui, há um só Deus, um só Espírito. E ele habita em nós, por isso que Paulo ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, quem está acompanhando, capítulo 12, versículo 26. Ele fala também em 1 Coríntios sobre unidade. A gente percebe que em diversas cartas, Paulo ele fala da importância do relacionamento, do mesmo objetivo, da gente ir para o mesmo alvo. E em 1 Coríntios capítulo 12, ele também fala sobre isso. No versículo 26, ele diz o seguinte, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros
se alegram com ele. Nós, todos, somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Não individualmente, mas unidos. E para que exista essa unidade, então, a gente precisa buscar a mesma coisa. Precisamos ter o mesmo foco. Para que a gente seja semelhante a Cristo, nós precisamos andar na mesma direção. Ou seja, todos nós devemos buscar ser semelhantes a Cristo. Para isso, a gente precisa ter também compromisso. Se a gente não tem compromisso uns com os outros, compromisso com Cristo, não vai acontecer isso que a gente lê em Coríntios. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro se alegra, todo o corpo se alegra. Não vai acontecer isso, porque a gente está preocupado só com nós. Então o resto do corpo, o resto das pessoas, a gente não dá mínima. A gente precisa ter compromisso com Deus e com o próximo para que isso aconteça. Em Efésios, Paulo continua, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui ele cita alguns dons só para exemplificar que a gente tem dons diferentes. Não é todo mundo que é evangelista, por exemplo. Não é todo mundo que é pastor. Já pensou se nós fôssemos todos pastores? Quem ia evangelizar? Todo mundo ia se preocupar em pastorear, pastoreia, e ninguém evangeliza. Não temos ninguém para fazer as outras funções que são necessárias no corpo de Cristo. Para isso que existe essa diversidade. E o motivo da gente ter dons diferentes é o que vem a seguir. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa é a motivação para que a gente tenha os dons. Para que os dons têm que ser usados? Eles têm que ser usados para preparar os santos, ou seja, nós que fomos separados como filhos de Deus através de Cristo. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado e mais pessoas possam ter a oportunidade de servir. Mais pessoas possam ajudar outras pessoas a crescer. Isso não é uma novidade para nós aqui da Aliança de Bento, esse objetivo, esse foco e tudo mais. Porque a gente tem, agora, depois da mudança, a gente não tem em nenhum local escrito a nossa visão, que é ser semelhantes a Cristo. Mas ser semelhante a Cristo é alcançar a plenitude de Cristo. A gente já tem o objetivo certo. E como é que a gente faz para alcançar lá esse objetivo? Através da linha de maturidade, que também a gente não tem ainda colocado aqui em uma parede. Mas a linha de maturidade que a gente tem, ela é baseada em várias etapas para que uma pessoa ela possa crescer espiritualmente. É uma metodologia, vamos dizer assim. Obviamente não é obrigado para que a pessoa cresça em Cristo, mas é uma metodologia para a pessoa saber qual o próximo passo. Para quem está aqui há algum tempo e não lembra, então nós temos o Abismo Ligado, que a gente apresenta Cristo para a pessoa, depois o discipulado, o caminhar junto, que a gente faz algumas lições iniciais, continua andando junto no Vida na Vida, até que a pessoa ela afirma a sua fé publicamente através do batismo, e então o ministério. E essa visão de ser semelhante a Cristo, ela está apoiada em 3 pilares principais: ensino, relacionamento e ministério. Então tudo isso está relacionado para que a gente possa buscar essa plenitude de Cristo, para que a gente possa crescer em maturidade. E quando a gente chega no final dessa linha de maturidade, o ministério, a gente pode ajudar outros a crescer, outros a amadurecer, levar outros à maturidade. Eu sei que temos algumas pessoas que estão aqui já há algum tempo, que já passaram pela linha de maturidade. Algumas estão caminhando ainda. Só que muitas vezes parece que é difícil que a gente viva em unidade. A gente tem o mesmo foco. Qual que é o nosso objetivo? Buscarmos ser semelhantes a Cristo. Crescermos em maturidade para que a gente seja semelhante a Cristo. Mas às vezes é difícil. Só que é importante que a gente busque isso. O que Paulo continua no versículo 13? O que ele fala no versículo 13? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade da fé.
Todos nós precisamos buscar esse crescimento, todos nós precisamos crescer cada vez mais. O corpo ele tem que ser edificado até que todos alcancemos a medida da plenitude de Cristo. E eu tenho grande convicção, quando Paulo fala sobre nós chegarmos à medida da plenitude de Cristo, ele está falando sobre o capítulo anterior, algo semelhante ao capítulo anterior. No capítulo 3, no final dele, Paulo ele fala sobre uma oração. E ele diz, no versículo 17, o seguinte: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que exerce todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Como é que a gente chega na plenitude de Deus? Através de Deus. Tudo gira em torno de Deus. Todo o nosso relacionamento, nosso conhecimento, tudo que a gente quiser, a gente só vai encontrar em Deus. Relacionado a Deus, claro, né? Então tudo gira em torno de Deus e tudo gira em torno do amor, que nem a gente acabou de ler. Que a gente possa estar arraigados e alicerçados, que a gente possa estar amarrados ao amor, que a gente possa juntos, com todos nós, entender qual que é a plenitude de Cristo, entender a grandiosidade de Deus, a grandiosidade do seu amor, para que então a gente seja cheio da plenitude de Deus. Só assim. Mas a gente precisa do quê? De amor, e precisamos andar o quê? Juntos. Todos nós juntos temos que aprender sobre o amor de Cristo, que excede esse conhecimento, para que a gente possa então juntos estar cheios da plenitude de Deus. É para isso que a gente vive em igreja. Para conhecermos mais esse amor, para que a gente possa crescer nesse amor. É para isso que a gente frequenta o grupo célula. É para isso que a gente vem na celebração no domingo. Para isso que a gente se relaciona, para isso que a gente anda junto. Para isso que a gente faz discipulado. Para que a gente possa conhecer esse amor cada vez mais, crescer nesse amor, amadurecer. Então, se você talvez estiver desmotivado para vir no domingo, ou você conhece alguém que está desmotivado, converse com essa pessoa. Essa pessoa é importante na celebração do domingo. Assim, mesma coisa no célula. Por que vocês vão para o célula? Por que a gente nos reúne como igreja? Por quê? Alguns podem dizer talvez assim, vou usar o exemplo do célula, né? Porque no célula tem uma galera legal lá e a gente tem um momento lá que a gente estuda a Bíblia, mas eu gosto do pessoal. Né? Já vi várias pessoas dizendo isso. Eu gosto porque eu não tenho nada para mim fazer no sábado, então eu gosto de ir lá. Sabe o que vai acontecer a primeira vez que essa pessoa receber um convite para se reunir com uma galera legal, que não é o grupo célula, para fazer qualquer coisa, para ir num bar, para ir, sei lá, até na casa de alguém, numa janta, ela vai ir. Porque o que ela está procurando no célula, ela encontra em qualquer lugar. Qual que é o objetivo da gente ir para o célula? Por que a gente vai para o grupo célula? Por que a gente vai para a igreja? Por que a gente se reúne? Para que a gente possa ajudar outra pessoa a crescer espiritualmente, enquanto ao mesmo tempo nós crescemos espiritualmente. Para que a gente possa servir uns aos outros. A gente não vai conseguir servir, edificar e ser edificado em qualquer rodinha de amigo. Se vocês, não sei quem está em colégio, faculdade ainda, ou até no trabalho, se vocês se relacionam com pessoas não cristãs, e vocês forem em qualquer lugar com essas pessoas, vocês vão ser edificados e vão poder edificar essas pessoas assim como acontece no célula. Vocês vão poder fazer exatamente o que vocês fazem no grupo célula, crescer espiritualmente. Alguém pode dizer, mas se eu quiser evangelizar, o objetivo é diferente. A gente não vai para o célula para evangelizar, a gente vai para o célula para crescer espiritualmente. Óbvio que a gente tem que sair evangelizar. Mas e o objetivo da célula? A gente consegue um lugar? Não. Por isso que se a gente tem o objetivo correto de nos reunirmos como igreja, a gente não vai ter desculpa para não ir. Né? Algumas pessoas às vezes me dizem, porque eu estava cansado, né? Porque eu trabalhei no final de semana, então eu estava cansado. Para mim, cansaço é a maior desculpa que tem. Né? Por quê? Eu até falei na ceia desse mês, mas por incrível que pareça, eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha percebido, mas a gente foi num curso lá no Live Beyond, lá em Gramado, com o Arthur, e a gente viu como Jesus ele lidava com as pessoas que seguiam ele, e os discípulos também, e muitas vezes Jesus não tinha nem tempo para comer, não tinha tempo para descansar.
E aí Jesus ele chegava para as pessoas e dizia o seguinte: não, pera aí, dá um tempo aí, vamos fazer um intervalo, porque eu estou cansado. Tem uma passagem que Jesus ele estava ensinando as pessoas e tal, estava cansado, e ele queria tirar um tempo para orar e ter um tempo com o Pai. Ele não queria tirar um tempo para comer, para descansar, ficar no conforto, sei lá, assistir um filme, alguma coisa assim. Não, ele queria orar com o Pai. E aí quando ele sai do meio daquelas pessoas, as pessoas viram para onde ele estava indo, eles vão atrás, ele chega lá e está todo mundo lá. E aí ele faz o quê? Manda todo mundo embora? Ele não manda todo mundo embora. Ele dá atenção para aquelas pessoas, porque eles sabiam que aquelas pessoas estavam necessitadas. Jesus ele pensava primeiramente no espiritual, não no físico. E muitas vezes a gente pensa no físico. Da mesma forma, por que a gente frequenta a igreja? A gente é importante no corpo, no grupo que a gente pertence. Eu tenho certeza que se a gente, por mais que a gente ache que não, mas se a gente não frequentar um dia a célula ou não vier no domingo, a gente vai fazer falta. Por mais que a gente ache que a gente não é importante, a gente é. Senão, nós não estaríamos fazendo parte desse corpo. Todos nós somos importantes. E a célula, então, assim como o relacionamento com a igreja, são oportunidades para crescermos e amadurecermos. E como o amor de Cristo ele excede todo o entendimento, esse crescimento é eterno. Para sempre, a gente vai nos reunir como igreja para que cada vez a gente cresça mais. E como eu falei antes, a gente tem aquela linha de maturidade, que não tem lugar para exemplificar aqui ainda. Mas no fim da linha de maturidade, nós temos lá o batismo e depois o ministério. Só que aquele fim, o ministério, ele não é o fim. Ele é o começo. Porque é através daquele fim que a gente vai começar a servir ao próximo. Nada impede a gente servir antes. Como eu disse, é só uma metodologia. Mas a ideia é que quando a gente conhece Cristo, a gente entende a verdade. A gente passa a ter um compromisso com Deus, a gente passa a ter um relacionamento com Deus, com a igreja, automaticamente nós vamos servir. Não tem problema se a pessoa conheceu hoje a Cristo e talvez ela ainda está meio assim para servir. O problema é quando a pessoa já frequenta a igreja, sei lá, 10 anos e ela não serve ninguém, ela não quer, ela quer só sugar. Sabe o que acontece? O corpo não vai crescer como deveria, porque tem um membro que não está fazendo a sua parte. E Paulo ele continua no versículo 14, falando um pouco mais sobre isso. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito é que a gente cresça, que a gente conheça a palavra, que a gente não seja enganado por qualquer pessoa que vem falar um versículo qualquer, fora de contexto, e a gente não entenda. Que venha falar que talvez Jesus talvez não morreu na cruz pelos meus pecados. Que Jesus não é suficiente, porque eu tenho que fazer alguma coisa a mais para pagar os pecados. O propósito é que a gente saiba que quando a gente escutar uma coisa assim, por exemplo, isso está errado. Que a gente cresça, a gente não seja levado de um lado para o outro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Continuar essa caminhada para que a gente seja maduros, ajudando uns aos outros. E a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas. Chega um momento que a gente tem que caminhar. Quando a gente conhece a Cristo, nós somos crianças, obviamente. Nós somos carregados, praticamente. Porque a gente não conhece, a gente não entende ainda, a gente tem muitas dúvidas. Nós estamos conectados ainda com a nossa carne, com o nosso pecado, e Deus está fazendo uma transformação no nosso coração, e muitas coisas aparecem, e a gente descobre coisas novas. Mas chega um momento em que a gente conhece e entende que a gente precisa começar a caminhar. A gente tem que começar a ajudar a puxar, vamos dizer, puxar a carroça, E não ficar em cima. Unidade não é a gente fazer alguns receberem e outros ficarem fazendo. Mas é todo o corpo trabalhar junto. Pense no corpo humano. Pense se só um lado do corpo humano funcionasse. Tem pessoas que isso acontece, inclusive. Funciona a mesma coisa, a mesma forma que uma pessoa que funciona os dois lados do corpo? Não é a mesma coisa, Um lado do corpo é um peso morto, que inclusive atrapalha, puxa para trás,
Outro exemplo da questão de unidade usando o corpo humano é que quando a gente caminha, as nossas pernas elas vão para o mesmo lugar, certo? Se eu quero ir para lá, eu vou caminhar, as duas pernas, cada uma individualmente, vai me fazer eu caminhar até lá. Agora imaginem que a minha perna esquerda quer ir para a esquerda e a minha perna direita quer ir para a direita. Eu vou conseguir ir para a esquerda ou para a direita? Será? Se eu fizer, eu dou um passo para cá, um passo para lá, aí um passo para cá. Eu vou em outra direção. Eu não vou nem para um lado nem para o outro. Não vai dar certo. Né? Então a gente precisa andar na mesma direção. Né? Todos devemos crescer juntos. Se a gente não cresce junto, se a gente não faz a nossa parte, o corpo não vai crescer. Né? Lembra que eu disse antes sobre Coríntios? Quando um membro sofre, todo o corpo sofre, certo? Da mesma forma, o corpo, de certa forma, ele vai crescer na velocidade do mais lento. O corpo que tem unidade. Se o corpo não tem unidade, ele vai crescer de qualquer jeito. Né? Vai ser uma coisa muito estranha. Vai ter uma perna de um tamanho, uma perna de outra, outro tamanho. Mas o corpo que tem unidade, que trabalha junto, cresce na mesma velocidade. Por isso a gente precisa ajudar aqueles, é isso que Paulo vem falando, a gente precisa ajudar aqueles que precisam crescer, para que eles possam depois amadurecer e ajudar outros a crescerem, para que todos nós possamos crescer juntos, para que todos nós possamos, como igreja, cada um realizando sua função, crescer e amadurecer, para atingirmos a plenitude de Cristo. A igreja ela precisa, assim como o corpo humano, que todos os membros funcionem, que todo mundo cresça. Busque esse crescimento. Busque ser semelhante a Cristo. Busque o mesmo objetivo. Isso é unidade. Cristo ele é a cabeça, ele que diz para onde que a gente tem que ir. Então nós temos que estar conectados com Cristo. É ele que diz aonde o corpo vai, como que o corpo vai chegar lá, por que que ele tem que chegar lá, e é ele que vai fazer e ajudar que o corpo chegue nesse destino. Tudo depende de Deus. Então, eu quero pedir para que vocês busquem a Deus. Busquem esse crescimento espiritual, sejam semelhantes a Cristo, suportem, amem uns aos outros. Busquem essa unidade. A igreja ela tem que ser uma família, ela tem que ter essa intimidade, busquem isso. Todos nós, a gente sabe como chegar lá. E se a gente não sabe ainda, nós temos pessoas ao nosso redor que já passaram, sabem como chegar lá e podem nos ajudar. É para isso que a gente vive em igreja. Então busquem a maturidade, continuem buscando. Uma vez que vocês acham que chegaram lá, vocês não chegaram. Continuem buscando mais e mais. Para conhecer cada vez mais esse amor de Cristo. Para que Ele possa fazer cada vez mais parte da vida de vocês, para vocês suportarem, edificarem uns aos outros. Levando também outras pessoas à maturidade. Então todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma vocação. Todos nós temos um porquê de estarmos aqui. E Deus nos capacita para tal vocação, para tal chamado. Às vezes a gente fica pensando muito em dons ou funções ou até atividades que as pessoas fazem que são mais à mostra. Né? Porque eu gostaria de, sei lá, estar falando lá na frente. Eu gostaria de estar tocando no louvor. Eu gostaria de estar em uma missão lá na África. Sei lá, coisas que aparecem. Né? Mas a gente esquece que tem muitas outras coisas que também são importantes. Discipular alguém, né? Ajudar em alguma tarefa da célula, a gente está servindo. Muitas vezes só o fato de a gente escutar uma pessoa, a gente também está servindo essa pessoa. Muitas vezes o fato de a gente abrir a nossa casa para alguém e dar atenção, dar o nosso tempo, a gente também está servindo. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que uma vez ela estava numa reunião no meio de líderes e pessoas que tinham funções que, nossa, para aquela pessoa era uma grande coisa, né? Então, tinham facilitadores de célula, tinham pessoas que ensinavam, né? Tinham pessoas que tocavam instrumentos no louvor e tudo mais. E essa pessoa disse, não, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque eu não faço nada. Né? Eu não sei por que eu estou aqui, porque eu não tenho nada a agregar. Só que essa pessoa ela não conseguia perceber que muitas vezes naquelas reuniões ela tinha palavras de sabedoria para falar. Ela não conseguia perceber que muitas vezes ela abria a casa dela para ajudar pessoas.
para ouvir pessoas, para andar junto com outras pessoas. Ela não conseguia perceber que muitas vezes, até mesmo financeiramente, ela ajudava outras pessoas. Ela não percebia que tudo isso que ela fazia também ela estava servindo, que ela estava edificando a vida de outras pessoas. Por mais que ela achasse que aquilo lá, não, isso aqui é normal, mas ela estava fazendo a parte dela. E se não tivesse essa pessoa, quem ia fazer tudo isso que essa pessoa estava fazendo? Provavelmente teríamos outras pessoas, mas para aquelas pessoas que essa pessoa em específico estava acompanhando, era ela que estava acompanhando. Naquela reunião a gente não precisava de outros líderes e mais pessoas para dar ensino, nós precisávamos daquela pessoa. Por isso que ela estava lá. Então a gente não pode se menosprezar a nossa parte dentro da igreja. O que a gente precisa mesmo é fazer parte. Se a gente não faz parte, daí a gente está sendo um peso. A gente precisa então entender. Se você não sabe ainda como você pode servir no meio das pessoas que você se relaciona, no grupo célula e tudo mais, busque. O célula é uma ótima oportunidade para isso, ou busque nos relacionamentos, converse com as pessoas e tudo mais. E se você já ajuda, se você já tem uma função, se você já discipula alguém, sei lá, né? Acompanha ou simplesmente vem ajudar na limpeza aqui na Aliança, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Usando as palavras de Paulo, que Paulo falou no início desse capítulo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que a gente possa dar valor para o que a gente faz. E não ficar pensando que o que o outro faz é melhor. A gente possa valorizar porque só com o auxílio de cada um fazendo sua função é que o corpo cresce. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Teu Filho Jesus, obrigado pela oportunidade de fazermos parte da Tua igreja. E que o Senhor nos ajude a crescermos em unidade. Que cada um possa fazer a sua função conforme o Senhor designou, Deus. E que possamos valorizar isso. Possamos valorizar também o relacionamento. Possamos valorizar a comunhão que temos uns com os outros. E que principalmente, Deus, todo esse movimento possa servir de testemunho para que a gente possa conversar com outras pessoas e apresentar Teu Evangelho. E mais pessoas possam ser acrescentadas ao Teu corpo. Mais pessoas possam ter a oportunidade de Te conhecer, ter a oportunidade de serem salvos por Ti, ter a oportunidade de crescerem, amadurecerem, ter um relacionamento íntimo contigo, Deus. Que o Senhor possa ser o único objetivo da nossa vida. Que o Senhor seja prioridade nas nossas vidas. Que indiferente do que a gente faça, que a gente busque fazer isso com excelência. E que a gente busque isso principalmente, exercer esse dom para edificar o Teu corpo. Para edificarmos uns aos outros. É isso que eu te peço, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.